Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de exercícios, aonde nós vamos trabalhar com todas as mudanças de unidade, aonde nós vamos ter que perceber, e aí que está o ponto importante, é perceber a necessidade da mudança. Quando que eu tenho que fazer essa mudança e quando que essa mudança é necessária, ok? Então vem comigo aqui, vamos prestar atenção e vamos entender bem esse contexto. Temos aqui uma primeira situação, aonde nós vamos praticar, né, e aqui já está determinado, a conversão de unidades de área. Então, o que eu tenho que lembrar aqui, né? Primeiro, eu não posso esquecer a sequência da tabela. Então, eu tenho lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Aí, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que eu estou tratando nesse exercício com unidades de área. Então, eu tenho que lembrar que aqui é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Esses são os múltiplos, que são maiores do que o metro quadrado. Aí eu tenho o metro quadrado, que é o meu referencial, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Esses são os submúltiplos, eles são menores que o metro quadrado. Ok? Então, o que acontece aqui? 862 metros quadrados. Então, eu tenho aqui 862 metros quadrados. Ok? Eu já deixei a resposta ali, até para você usar lá para conferir. Eu quero passar para centímetro quadrado. Então, a cada casa que eu desloco nesse sentido aqui, eu multiplico por 100. Eu acrescento 2 zeros. A cada casa que eu desloco nesse sentido aqui, eu divido por 100. Ok? Ou seja, eu desloco a vírgula duas casas ali. Então, 862 metros quadrados para centímetros quadrados, eu vou deslocar duas casas aqui. Então, eu vou multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 100 de novo. Então, eu vou multiplicar por 10.000. Multiplicar por 10.000 é acrescentar 4 zeros, né? Porque veja uma coisa, eu vou fazer 862 vezes 100 vezes 100 novamente. A cada casa eu acrescento 2 zeros. Então, 862 vezes 100, 862 vezes 100 novamente. Então, eu vou ter lá 8.620.000 centímetros quadrados. Essa é a minha resposta. Ok? Próximo exemplo. 862 centímetros quadrados em metros quadrados. Agora eu estou voltando. Então, eu tenho lá 862 centímetros quadrados e eu quero passar para metros quadrados. Ora, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou dividir por 100, eu vou dividir por mais 100. Então, eu vou dividir 862 por 10.000. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4 casas. Ficaria 0,0862 centímetros quadrados. Então, quando eu divido por 10.000, eu desloco 4 casas. Quando eu divido por 1.000, eu desloco 3. Quando eu divido por 100, eu desloco 2. Então, aqui eu vou deslocar 1, 2, 3, 4 casas. Então, deu 0,0862 metros quadrados. E agora eu tenho 41 hectômetros, eu quero chegar a decímetro quadrado. Então, presta atenção aqui. Eu tenho lá 41 hectômetro quadrado
e eu quero chegar a decímetro quadrado. A cada casa eu vou acrescentar 2 zeros. Então, 2, 4, 6, para chegar em decímetros quadrados. Então, eu fico lá com 41, 2, 4, 6 decímetros quadrados. A cada casa eu acrescentei 2 zeros ali. Então eu não posso esquecer, quando eu estou lidando com medida de área, a cada casa que eu desloco do quilômetro quadrado para o milímetro quadrado, eu acrescento 2 zeros. A cada casa que eu volto do milímetro quadrado para o quilômetro quadrado, eu divido por 100. Eu vou deslocar a vírgula 2 casas ali. Beleza? Ok? Tranquilo? Tem que praticar. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Vamos agora analisar um outro problema. Olha que interessante essa situação aqui, tá? Presta bem atenção. Eu vou deixar aqui a nossa mudança, só vou apagar aqui, porque a gente vai acabar precisando dessa tabela nossa aqui. Olha o que ele está falando ali, né? Ele está falando o seguinte. Nós temos aí a seguinte situação, né? Um retângulo tem 20 decímetros quadrados de área, né? Lembre-se que o retângulo, ele tem essas características aqui. Ele tem lados iguais, 2 a 2, né? Ele tem uma área de 20 decímetros quadrados e um dos seus lados mede 4 metros. Então eu tenho esse lado aqui que mede 4 metros e esse lado aqui eu desconheço, né? Lembrando que o lado aqui em cima também é 4 metros e esse lado é x. E ele tem uma área de 20 decímetros quadrados. Só que ele deu a unidade em metro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar de metro para decímetro, ok? Eu vou pegar aquela unidade de comprimento metro e vou deixar em decímetro. Então, essa unidade metro, para eu deixá-la em decímetro, vamos lembrar que agora eu não estou lidando mais com unidade de área. Eu estou lidando com uma unidade de comprimento, né? Então, eu tenho 4 metros. Para eu passar para decímetro, eu multiplico por 10. Então, isso daqui é a mesma coisa que 40 decímetros. E eu tenho uma área de 20 decímetros quadrados. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, se eu estou trabalhando com a área em decímetros quadrados, eu vou ter a base e a altura também em decímetros. Como eu já tenho a base em decímetros, eu vou descobrir a altura em decímetros. Então, como é que vai ficar aqui? Eu tenho uma área que vale 20, é igual a minha base que vale 40, vezes a minha altura. Então, a minha altura, que é o x, vai dar 20 divididos por 40. Ou seja, a minha altura aqui, eu corto 0 com 0, isso aqui vai dar 0,5 decímetros. Eu tenho lá 0,5 decímetros. Mas ele quer a resposta em centímetro. Então agora o que eu vou fazer? Né? Recordando o que nós fizemos. Nós transformamos a medida desse lado em decímetros, porque a área está em decímetros. E na medida que eu vou usar esta área em decímetros, eu tenho que ter os dois lados, as duas medidas, em decímetros. Então eu passei o 4 metros para decímetros, né? Deu 40 decímetros, e eu encontrei a outra medida, o outro lado em decímetros também. Já que a área estava em decímetros quadrados, a base e a altura teriam que estar em decímetro. Né? Então eu encontrei 0,5 decímetros. Agora, para eu passar de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. E aí 0,5 vezes 10
vai dar lá 5 centímetros, né? Que é o nosso valor aqui estabelecido. Tinha que dar 5 centímetros. Problema interessante, né? Tivemos que tomar algumas decisões aí importantes para que a gente pudesse resolver a situação proposta, ok? Vamos dar uma olhada aí numa outra situação. Olha que interessante agora esse retângulo que eu tenho ali. Enquanto eu apago aqui, você vai dando uma olhada aí na situação. Eu tenho lá o seguinte, né? Cada quadrado da figura abaixo tem 0,4 hectômetros de lado, né? Qual o perímetro dessa figura? Então, vamos entender uma coisa aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, se eu desenhar o meu retângulo, eu tenho aqui 7 lados do quadrado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 lados do quadrado. Tá aí. Agora, eu sei que cada lado tem 0,4 hectômetros. Então, aqui seriam 7 vezes 0,4. E a outra medida seria 4 vezes 0,4. Né? Então, se eu faço lá 7 vezes 0,4, eu tenho 4 vezes 0, 4 vezes 7, 28. Aí eu tenho lá 0, 0. Então vai dar 2, 8, 0. Quantas casas depois da vírgula? Eu tenho 2 casas. Veja que eu igualei aqui. 1, 2. Então, 1, 2. Vai dar 2,8. Então, aqui equivale a 2,8 hectômetros. E agora, os 4 vezes 0,4 é a mesma coisa. Eu tenho lá 4,0 vezes 0,4. Aí, fazendo essa conta, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Baixo aqui o 160. E eu conto quantos zeros depois, quantas casas depois da vírgula. Eu tenho 2 casas. Vai dar 1,60 ou 1,6 hectômetros. Então, esse lado aqui, 1,6 hectômetros. Tá aí. Só que ele quer saber o perímetro em metros. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse cálculo auxiliar que nós fizemos. A gente sabe que o perímetro desse retângulo, ele pode ser determinado da seguinte forma, né? Eu posso fazer, são 2 lados valendo 1,6, então seria 2 vezes 1,6, mais 2 lados valendo 2,8, mais 2 vezes 2,8. Né? Então, 1,6 vezes 2, eu tenho lá 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 1, mais 1, 3. Uma casa, 3,2. Então, esse daqui vai dar 3,2. E agora eu vou multiplicar 2 vezes 2,8. Então, eu tenho lá 2,8 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então, 5,6 mais 5,6. Veja que o tempo todo a gente está trabalhando com multiplicação e adição de números decimais, que é um assunto que nós já fizemos também um bom estudo sobre eles. Agora eles acabam aparecendo nessa situação. Então aqui somando, eu vou ter lá 3,2
mais 5,6. Aqui dá 8, aqui dá 8. Então, na verdade, o meu perímetro, 8,8 hectômetros. Ah, acabou o problema. Não, não acabou o problema. Ele quer a medida do perímetro em metros. Aí eu tenho que lembrar da tabela. Então, ficaria lá quilômetros, hectômetros, decâmetro. Aí metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, na verdade, eu vou passar de hectômetro para metro. Então, eu vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Lembre que eu não estou lidando com área, eu estou lidando com comprimento. Então, de hectômetro para decâmetro, eu multiplicaria por 10, daria 88. E de decâmetro para metro, eu multiplicaria por 10, daria 880 metros. Então, eu tenho lá 880 metros de resposta. Ok? Multiplicaria por 100, daria 880 metros. Beleza, meu querido? Então, uma aula muitíssimo importante. Espero que você tenha entendido. E essa é daquelas aulas que você tem que assistir quantas vezes for necessária para entender toda a necessidade que nós tivemos de mudança e por que nós tomamos essas decisões. Essa é a parte mais importante até do que saber converter, é saber tomar a decisão certa. Ok? Um grande abraço para você, um bom estudo, até o nosso próximo encontro.